inicia. Pronto, a partir desse momento a aula está sendo gravada. Tranquilo? Então, pessoal, o que significa NBR? A BNT-NBR, também chamada apenas de NBR, é a sigla para a norma brasileira aprovada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. As NBRs são uma espécie de norma técnica, norma estabelecida de acordo com o consenso entre pesquisadores e profissionais da área, e aprovada por um organismo nacional ou internacional, no caso, aqui no Brasil, representada pela ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT é uma entidade privada sem fins lucrativos, que estabelece normas visando a padronização dos processos produtivos. Extremamente importante para o desenvolvimento tecnológico do país. É a representante oficial da ISO, né? A ISO, que significa Organização Internacional de Padronização. Então, as NBRs estabelecem regras, diretrizes, características ou orientações sobre determinado material, produto, processo ou serviço. Seus objetivos são aumentar a produtividade da empresa, a qualidade do produto final e a competitividade do produto no mercado. As normas são revistas, atualizadas e republicadas com frequência. Por isso, normalmente, representam a forma mais eficiente de se realizar o processo a que se refere. Então, assim, no resumo, existe norma para tudo, desde a parte de desenho técnico, a parte de instalações elétricas residenciais, você vai desenvolver determinado tipo de sistema, de equipamento, para tudo tem uma NBR atrelada. Né? Via de regra, as NBRs não são obrigatórias, pois sua criação é determinada por uma instituição privada e não pelo poder público. No entanto, há leis brasileiras e normas regulamentadoras que exigem o cumprimento de algumas NBRs. Nesse caso, seu cumprimento passa a ser obrigatório. Então, o que acontece? Se tiver uma NBR atrelada a alguma norma regulamentadora que ela tem força de lei, aí você tem a obrigação de cumprir aquelas NBR. Exemplo disso, alguns itens que estão dentro da NBR 5410, nós vamos abordar mais adiante, que estão altamente entrelaçados com a NR10, né, de segurança e serviços com eletricidade. Então, NR é a sigla para a norma regulamentadora. As normas regulamentadoras elaboradas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com o objetivo de regulamentar e detalhar disposições sobre saúde e segurança do trabalho presentes na CLT e nas demais leis trabalhistas. Pessoal, eu vou pedir só para vocês desligar aí o áudio, para não dar interferência, tranquilo? Se quiser falar, você sinaliza no chat aí, que de vez em quando eu dou uma olhadinha no chat, aí eu dou a voz para vocês. Tranquilo? Só desligar o microfone aí por enquanto. Obrigado. Ao contrário das NBRs, pessoal, que são elaboradas por instituições particulares, NRs vêm de um órgão público, com poder regulamentador. E, por isso, tem força de lei, ou seja, sempre são obrigatórias. Enquanto não cumprimento de uma NBR prejudica o desempenho da empresa, não cumprir uma NR pode gerar sanções como multas e até interdição do estabelecimento. Tá? Então, vamos tratar um pouquinho aqui agora sobre os itens abordados na NBR 5410, né? Registro pela ABNT, sobre instalações elétricas
de baixa tensão. Então, a norma brasileira NBR 5410 estabelece as condições mínimas necessárias para o perfeito funcionamento de uma instalação elétrica de baixa tensão, garantindo, assim, a segurança de pessoas e animais e a preservação dos bens. Tradicionalmente, essa norma será aplicada para instalação elétrica de edificações, residencial, comercial, público, industrial, de serviços, agropecuário, hortigranjeiro, etc. Então, tudo que englobar baixa tensão, a NBR 5410 é que vai estar responsável por estar referenciando aí. Essa norma também se aplica em comandos elétricos, e não é por acaso. Comandos elétricos vêm ganhando espaço no mercado, deixando de ser simplesmente uma capacitação da área industrial, conquistando lugar em setores residenciais e comercial, automação residencial, portões, etc. Para ficar por dentro do assunto e entender como mais de 2.500 profissionais fizeram para alavancar sua carreira, clica aqui, tal. Então, assim, os comandos elétricos eles vêm ganhando muito mais força, até mesmo aí na automação residencial, parte de instalações elétricas prediais, né? Algumas cidades aqui na sudoeste da Bahia, nós podemos citar aí Guanambi, Vitória da Conquista, que vem crescendo muito, e com isso cresce também, não só horizontalmente, mas a cidade passa a crescer verticalmente. Então, passa a ter necessidade de sistemas de bombeamento de água, passa a ter necessidade de outros equipamentos como elevadores, e aí entra a parte de comandos elétricos, também na parte de predial e residencial. Tranquilo? Fora também, exemplo disso aí, outra parte que vem crescendo é a parte de placa solar, né? Energia solar aí nas residências, tá? Então, para os profissionais da área de eletricidade, a NBR 5410 é nada mais, nada menos que o guia fundamental para o desenvolvimento das atividades profissionais do dia a dia. Vamos brevemente, nesse artigo, entender um pouco das exigências da NBR 5410. Então, assim, nós vamos ver mais adiante os princípios que norteiam a NBR 5410, coisas básicas, tá? Desde bitola de fio para determinado circuito de iluminação, circuito de tomada, equipamento específico. Então, cores da fiação, que são determinadas também pelo NBR 5410, simbologia, tudo isso está explicitado nessa norma. Em resumo, vamos falar um pouquinho. A norma NBR 5410 aplica-se a instalações elétricas em áreas descobertas das propriedades externas das edificações, reboques de acampamento, trailer, local de acampamento, campings, marinas, instalações análogas, canteiros de obras, feiras, exposições e outras instalações temporárias, aos circuitos elétricos alimentados sob tensão nominal igual ou inferior a 1.000 volts, em corrente alternada, em frequências inferiores a 400 Hz, ou a 1.500 volts em corrente contínua, aos circuitos elétricos que não os internos aos equipamentos, funcionando sob uma tensão superior a 1.000 volts e alimentados através de uma instalação de tensão igual ou inferior a 1.000 volts, em corrente alternada. Por exemplo, circuitos de lâmpadas à descarga, precipitadores, eletrostáticos, etc. A toda a fiação e a toda a linha elétrica que não sejam cobertas pelas normas relativas aos equipamentos de utilização. Só nesse tópico 5 aí, vamos fazer só uma ressalva. Se vocês pararem para analisar, ele está dizendo ali que o circuito interno seria superior a 1.000 volts, mas alimentados com uma fonte de até 1.000 volts. Como é que isso pode se dar? A gente pode citar aí os bancos de capacitor, que acumula energia, né? E libera de uma forma quase que instantânea. Seria, então, os capacitores trabalhando como uma bateria. Então, por isso que esses sistemas, no seu funcionamento, ele pode atingir até mais de 1.000 volts, porém alimentados com uma tensão igual ou inferior a 1.000 volts, tá? Uma ressalva nesse tópico 5. Citando aí o tópico 7, as linhas elétricas fixas de sinal, com exceção aos circuitos internos dos equipamentos. Nota: a aplicação às linhas de sinal concentra-se na prevenção dos riscos decorrentes das influências mútuas entre essas linhas e as demais linhas elétricas da instalação,
sobretudo sobre os pontos de vista da segurança contra choques elétricos, da segurança contra incêndios e efeitos térmicos prejudiciais e da compatibilidade eletromagnética. Fazendo uma ressalva aí da parte de combate a incêndio, está no meu planejamento aí, quando a gente tiver aula prática de NR10, vamos fazer uma aula prática de combate a incêndio, tá? Então, pessoal, a NBR 5410 aplica-se às instalações novas e às reformas em instalações existentes. Se nós formos recordar aí alguns pontos que nós já discutimos, imagina aí esse tanto de instalação elétrica que existe, né? Bem antigas as instalações, há muito tempo atrás aí que as instalações foram feitas, e apenas um circuito que atenda a residência inteira. Então, vamos ter lá chuveiro elétrico num único circuito, ar-condicionado, tomadas, lâmpadas, tudo num único disjuntor alimentando aquela residência. Nós sabemos, e nós vamos ver mais adiante, que a NBR 5410 dá recomendações para fazer diversos circuitos independentes para iluminação, circuitos de tomada, circuitos de equipamento como ar-condicionado, chuveiro elétrico, que consomem muita energia. Então, a norma NBR 5410, ela não se aplica à instalação de tração elétrica, instalação elétrica de veículos automotores, instalação elétrica de embarcação em aeronave, equipamentos para supressão de perturbações radioelétricas, na medida em que não comprometam a segurança das instalações, instalação de iluminação pública, redes públicas de distribuição de energia elétrica, instalações de proteção contra quedas diretas de raios. No entanto, esta norma considera a consequência dos fenômenos atmosféricos sobre as instalações. Por exemplo, seleção dos dispositivos de proteção contra sobretensões, instalações em minas, instalações de cercas eletrificadas. Os componentes da instalação são considerados apenas no que concerne à sua seleção e condições de instalação. Isto é igualmente válido para conjuntos em conformidade com as normas a eles aplicáveis. A aplicação desta norma não dispensa o atendimento a outras normas complementares, aplicáveis às instalações e locais específicos. Então, só lembrando, cada um desses tópicos aqui, pessoal, ó, tem uma NBR específica para eles. Então, normas complementares à NBR 5410. São exemplos de normas complementares à NBR 5410 às normas 13.534, 13.570 e a 5418. Então, aí algum sumário do que nós vamos tratar, dicas de segurança, introdução, valores de tensão, tipos de fornecimento de energia elétrica, padrão de entrada, componentes típicos da entrada de energia elétrica, sistemas de aterramento. Então, no projeto, nós vamos tratar aí da tensão, corrente elétrica e resistência, potência elétrica, provisões de cargas, cálculos das correntes, dimensionamento dos condutores, dimensionamento dos eletrodutos. Dispositivos de proteção, vamos falar um pouquinho sobre disjuntor, dispositivos DR, diferencial residual. Inclusive, a gente pode depois fazer uma aula prática aí com DR, né? Proteção de um circuito passo a passo, dicas, exemplos de instalação. Então, esquemas de ligação em instalações iniciais, interruptores, pontos de tomada de corrente, circuitos independentes, produtos diferenciados. Tá? Na aula prática, a gente consegue evidenciar melhor algum desses pontos aí que foram citados. Né? Ao executar uma instalação elétrica ou durante sua manutenção, procure tomar os seguintes cuidados. Antes de qualquer intervenção, desligue a chave geral, disjuntor fusível. Tá? Isso também, galera, é um ponto crucial quando nós estiver vendo lá na frente a parte de NR10, tá? Segurança em serviço com eletricidade. Não fazer o serviço se a rede estiver energizada. Risco de choque elétrico. E se for fazer, em casos específicos, tem que usar equipamentos, proteção individual, tem que ter todo um cenário que norteie com segurança para a execução daquela tarefa. Tá? Sempre que possível,
secciona a chave. Nesse caso, é desligar o disjuntor. Então, sempre teste o circuito antes de trabalhar com ele, para ter certeza de que não está energizado. Usa uma chavinha de teste simples, ou então um detector de tensão, aqueles que são eletrônicos, o que você achar melhor, que você tiver disponível no momento, utilize da ferramenta, né? Você faz esse teste ali, tem uma fase ou não, energizada, né? Justamente para poder se preservar em relação a um possível choque elétrico. Quando a gente fala de choque elétrico também, é sempre bom ressaltar, às vezes, o cuidado do choque elétrico em relação ao trabalho em altura, NR35. Eu costumo salientar, muitas das vezes o sujeito não vem a ter um acidente fatal, muitas das vezes até por causa do choque. Talvez sim, mas em algumas ocasiões não. O que pode ocorrer um acidente fatal para fazer uma vítima fatal que possa vir a óbito até ficar numa situação mais delicada seria a queda, tá? Então, o camarada está fazendo um trabalho em altura, trocando uma lâmpada, por exemplo, alguma outra coisa em altura, toma um choque e, mediante aquele choque, ao susto, acaba caindo e sofrendo uma lesão mais grave. Então, desconecte os plugs durante a manutenção dos equipamentos. O cara vai trocar uma resistência, desliga ali a alimentação, verifica se não tem tensão, se não está energizado, justamente para não tomar um choque. Por exemplo, trocar uma resistência do chuveiro parece ser uma tarefa simples, né? Mas se você leva em consideração que é um ambiente que pode estar molhado e o camarada vai fazer esse serviço ali naquela localidade e não se atenta para o risco, e muitas das vezes, às vezes num serviço caseiro, não se usa o EPI adequado, não se usa uma escada adequada, pega ali alguma coisa, uma cadeira, um tamborete, sobe em cima, um ambiente molhado, sobe em cima do tamborete e um chuveiro energizado, aí é fatal, né, meu amigo? Não tem segredo. Perdoa a expressão, caixão e vela preta. Então, vocês aí, estudantes em eletrotécnica, não se submetam a tal situação, tá? Então, pessoal, leia sempre as instruções das embalagens dos produtos que serão instalados. O que acontece? Vamos analisar aqui essa tarjeta de uma maneira breve. Nós temos aí a marca do equipamento, né? Nesse caso seria da Lorenzetti, o modelo. Seria possivelmente aí um chuveiro elétrico, né? Ele está ali na classe de potência em torno de 5.700 watts de potência. Então, é uma tensão considerada, né? Repare ali que a tensão nominal de trabalho, 220 volts. Tá? Então, equipamento aqui de classe D, né, em relação à eficiência energética. Dicas de segurança. Utilize sempre ferramentas com cabo de material isolante, borracha, plástico, madeira, entre outras coisas, tá? Dessa maneira, se a ferramenta que você estiver utilizando encostar acidentalmente em uma parte energizada, será menor o risco de choque elétrico. Lembre-se, pessoal, um profissional que ele tem afinco ali pela sua profissão, ele tem muito zelo pelas suas ferramentas, né? Ferramenta, pessoal, elas são para durar muito tempo. Se você conhece alguém ou você mesmo tem ferramenta que dura pouco tempo, alguma coisa está errada aí. Possivelmente ela está sendo utilizada de forma incorreta. Você está utilizando aí um alicate como martelo, você está fazendo alguma coisa diferente do que tem para ser feito, porque ferramentas, muitas das vezes, elas são para durar muito tempo, tá bom? Não use joias ou objetos metálicos, tais como relógios, pulseiras e correntes durante a execução de um trabalho ou manutenção ou instalação elétrica. Não precisa nem dizer o porquê, né? Mas, na verdade, precisa, que eu estou aqui para poder instruir, então eu vou ter que dizer. Risco de choque elétrico, risco de acidente, tá?
Então, muito cuidado com isso. Use sempre sapatos com solado de borracha. Nunca use chinelos ou calçado do gênero. Eles aumentam o risco de contato com o corpo, com a terra e, consequentemente, o risco de choque elétrico. Galera, tá aqui um item que a gente muitas das vezes não dá o devido valor a ele, tá? Mas antes de falar dele, nunca trabalhe com as mãos ou os pés molhados. Isso intensifica o risco de choque elétrico e baixa a resistência ali do seu corpo, tá? Utilize capacete de proteção sempre que for executar serviços em obras, onde houver andaimes ou escada. Aí você fala assim, mas me incomoda. Respeito. Mas deve usar sim o capacete, tá? A cada altura que aumenta também a quantidade de movimento numa ferramenta em queda. Pode ser uma chave de fenda, pode ser uma chave combinada, chave de boca, pode ser um alicate. Então, isso, quanto mais aumenta a altura, mais aumenta a quantidade de movimento e ele chega com peso bem maior aqui embaixo no momento do impacto, tá? E pode causar até de rachar o crânio da pessoa, ok? Então, um capacete desse pode salvar a vida. Aconselho ainda a usar a jugular, que é aquele prendedor que trava no pescoço, ok? Então, chuveiros e torneiras elétricas devem ser aterrados. Instale o fio terra corretamente, de acordo com a orientação do fabricante. Pequenos choques, fios derretidos e cheios de queimado são sinais de problema que precisam ser corrigidos imediatamente. Risco de pegar fogo na instalação elétrica. Viu? Não mude a chave verão e inverno com o chuveiro ligado. Risco de queimar a resistência. Né? Nunca diminua o tamanho da resistência para aquecer mais água. Troque o chuveiro por outro mais potente. Não reaproveite resistências queimadas. Não vou alongar a respeito disso aí, não. Vou só citar e vou encerrar por aí. Tá aí a dica. Instalação de antenas. Instale a antena de TV longe da rede elétrica. Se a antena tocar nos fios durante a instalação, há risco de choque elétrico. Tratando desse assunto aqui, desse tema. Muitas das vezes, quem trabalha em construção civil e trabalha próximo ali à rede energizada de alta tensão, apesar de nós estar tratando aqui da NBS 5410, que é relacionada à baixa tensão, convém a gente tratar desse assunto, tá? Às vezes o camarada ali vai estar carregando um material, às vezes está carregando ali um vergalhão, e ele não se atenta e acaba suspendendo aquele material, aquele vergalhão, e tocando na rede de alta tensão. Consequentemente, tomando um choque elétrico, ok? E muitas das vezes alguns se salvam. Alguns raros têm essa obra para contar. Alguns raros se salvam. E vai depender muito também de onde a corrente elétrica vai circular o corpo desse cidadão, para que ele possa sair em vida. Mas, em algumas situações, ocorre da vítima vir a óbito, ok? Então, muito cuidado. Em subestação, transportar material ferroso em subestação, não levantar a ponta de vergalhão para cima. Senão você vai estar fazendo o princípio aí do SPDA, o sistema de proteção contra descarga atmosférica ou coisa do tipo, ok? Você vai estar sendo um ponto de referência para uma descarga atmosférica ou até mesmo ali, há uma diferença de potencial, ele vai fazer a indução dessa energia, né? Troca de lâmpadas. Desligue o interruptor e o disjuntor do circuito antes de trocar a lâmpada. Não toque na parte metálica do bocal, nem na rosca enquanto estiver fazendo a troca. Segure a lâmpada pelo vidro, o bulbo. Não exagere na força para rosqueá-la. Use escadas adequadas.
Olha, aquela escada mesmo que muitas das vezes o pessoal utiliza aí, ó, aquela laranja, se não me engano, é de um material isolante, cara. Agora eu esqueci o nome do material, não sei se é de fibra, algum tipo de fibra, tá? Mas ela é isolante. Tomar os equipamentos. Coloque protetores nas tomadas. Evite colocar campainhas e luminárias perto da cortina. Risco de incêndio. Não trabalhe com os pés descalços ao trocar fusíveis elétricos. E não passe fios elétricos por baixo de tapetes. Isso pode causar incêndio. Se analisar, pode ver que muita gente, ou onde trabalha, ou então dentro de casa, tem um fiozinho passando debaixo de um tapete aí, viu? Tome cuidado. A gente fala assim, galera, parece ser algo simples, mas são coisas simples que acontecem muito no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, viu? Faça periodicamente um exame completo na instalação elétrica, verificando o estado de conservação e limpeza de todos os componentes. Substitua peças defeituosas ou em má condições e verifique o funcionamento do circuito. Utilize sempre materiais de boa qualidade. Acréscimos de carga, instalação de novos equipamentos elétricos podem causar aquecimento excessivo dos fios condutores e maior consumo de energia, resultando em curtos-circuitos e incêndios. Certifique-se de que os cabos e todos os componentes do circuito suportam a nova carga. A gente vai discutir mais adiante aí sobre o dimensionamento de carga, de condutores, tudo isso. Vamos dar um exemplo. Você coloca 2 chuveiros elétricos na mesma rede. Pronto, suicídio. Demanda de muita carga, aumenta a amperagem, a corrente que passa naqueles condutores, aquece excessivamente e pode até pegar fogo. Então, aproveitar aí para tratar um pouquinho sobre proteção contra incêndio. Lembrando que lá na parte, quando a gente estiver tratando de NR10, nós vamos fazer aí uma prática de proteção contra incêndio, tá? Então, incêndio em aparelhos elétricos energizados ou em líquidos inflamáveis, óleos, graxas, vernizes, gases, devem ser combatidos com extintores de CO2, gás carbônico, ou pó químico. Agora, porém, você utilizar o pó químico para extinguir o fogo na parte de instalações elétricas, certamente vai utilizar aquele quadro de comando, porque impregna nos contatos e impede uma melhor condução da energia elétrica, tá? Incêndios em materiais de fácil combustão, como madeira, pano, papel, lixo, devem ser combatidos com extintores de água. Então, tratar aí agora, pessoal, um pouquinho sobre as classes de incêndio. Incêndio classe A são os materiais ordinários sólidos e que queimam tanto na superfície quanto sua profundidade e obrigatoriamente deixam resíduos tais como papel, madeira, tecidos, fibras, etc. Já os classe B são os materiais líquidos e gasosos, queimam somente superfície e que não deixam resíduo, tais como gasolina, verniz, óleo, etc. Já os materiais de classe C são os materiais que compõem os equipamentos elétricos energizados, como motores, estabilizadores, transformadores, etc. E ainda, pessoal, nós podemos citar aí os de classe D, né? São os materiais do tipo pirofóricos, tais como titânio,
magnésio, zircônio, potássio, sódio, entre outras coisas. Em ligações bifásicas, o desequilíbrio de fase pode causar queima de fusíveis, aquecimento de fios ou mau funcionamento dos equipamentos. Corrige o desequilíbrio transferindo alguns aparelhos da fase mais carregada para a menos carregada. As emendas de fios devem ser bem feitas para evitar que se aqueçam ou se soltem. Depois de emendá-los, protejam-os com fita isolante próprias para fios. Lembrando que na aula presencial nós também apresentaremos também alguns outros tipos de material isolante, tá? Para fazer um isolamento mais adequado de fios elétricos, para que não ocorra aquecimento nesses pontos de emenda, ok? Conectores de torção também são indicados para utilização nessas emendas, para fazer um serviço mais profissional. Evite fios condutores de má qualidade, pois eles prejudicam a passagem da corrente elétrica, superaquecem e provocam o envelhecimento acelerado da isolação. Confira na placa de identificação do aparelho ou no manual de instrução a voltagem e a potência dos eletrodomésticos a ser instalado. Quanto maior a potência do eletrodoméstico, maior o consumo de energia. Fusíveis são dispositivos de proteção contra sobrecarga ou curto-circuito na instalação elétrica. Quando um fusível derreter ou fundir, desligue a chave geral e troque por um novo, de igual amperagem. Não substitua fusíveis por moedas, arames, fios de cobre ou qualquer outro objeto inadequado. Isso elimina o principal dispositivo de segurança contra a queima de equipamentos e lâmpadas. Houve até algum relato outro dia que um disjuntor estava desarmando, o sujeito foi lá, pegou um arame e pendurou para não deixar o disjuntor desarmar. Isso é extremamente perigoso. Se um disjuntor estiver desarmando com frequência, pessoal, isso aí é indício de que está tendo algum curto-circuito, viu? É recomendada a troca de fusíveis por disjuntores termomagnéticos que são mais seguros e não precisam de substituição em caso de anormalidade no circuito. Senhores, vou fazer uma pausa agora aqui para esse vídeo não ficar muito longo, que eu estou fazendo a gravação dele. E eu vou pedir um tempinho para vocês. Nós vamos retornar em torno de 10 minutos, tá bom? Eu vou mandar um novo link da reunião lá no grupo novamente. Vocês acessam e nós retornamos aqui o andamento da aula, ok? Daqui a pouquinho nós retornamos.